E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como muitos dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, a Tua palavra, quando é lida, não importa se em grandes porções ou em poucos versículos, ela sempre tem muito a nos falar. Se não sabemos o que, é por conta da nossa incapacidade. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use o ministro da palavra esta noite, cheio do Teu Espírito, guiado, Senhor Deus, por Ti mesmo, para que falando as verdades do Teu Santo Evangelho e aplicando-as à nossa vida, nós possamos sair daqui transformados, Senhor Deus. O Teu nome seja exaltado. Os que não Te conhecem possam ter um encontro com o Teu Filho esta noite. E assim, Senhor Deus, o nome do Senhor seja exaltado, não por conta dos nossos pecados, mas por conta daquilo que vai ser feito de acordo com a Tua palavra. Usa-nos, Senhor Deus, para o bem do Teu povo e para a glória do Teu nome em Cristo, nosso Senhor. Amém. Se existe algo difícil para a nossa vida, obviamente mais para uns do que para outros, este algo é conseguir ficar calado, colocar freio na nossa língua. E eu coloco o que é mais difícil para uns do que para outros, do ponto de vista da fala externa, daquela que sai pela boca. Mas se nós colocarmos a fala do coração com uma fala justa, e é óbvio que nós falamos também dentro de nós mesmos, então todos nós estamos colocados exatamente na mesma posição. Os homens sabiamente colocaram freios nos cavalos. E o freio do cavalo é justamente na boca. Se nós soubéssemos bem, colocaríamos freios semelhantes na nossa boca. Mas quem dera se nós tivéssemos freios ainda mais eficientes que sustentassem o nosso coração para não falar tanta bobagem dentro da nossa mente. Isso porque quando nós pecamos no coração, mas nós suprimimos o pecado no coração, nós nos tornamos senhor desta falta. Nós estamos superiores a ela, porque ela foi suprimida no coração. Ela foi mortificada, ela foi refreada. Então aquilo que poderia me fazer escravo foi suprimido. Eu me tornei senhor daquela coisa. O problema maior é que nem sempre a gente consegue suprimir estes pecados ainda no coração. É difícil silenciar a nossa alma. Os questionamentos, as dúvidas maliciosas, os apontamentos, as comparações entre nós e os outros. Quem é melhor, quem é pior, quem fez certo, quem fez errado. Se o que Deus está dizendo é verdade, se o que Deus está dizendo não é verdade, será que esta doutrina é verdadeiramente uma doutrina bíblica? Ou isso é como se chama a doutrina desta igreja? Será que não existe outra forma de interpretar esse texto que me faça melhor? Será que não estão pesando tanto a mão? E nós, irmãos, deixando-nos levar por esses pensamentos, que nós não refreamos e passamos a questionar doutrinas históricas da Escritura, que não foram avaliadas à luz de um conselho de igreja local, mas que estão sendo expressas ao longo da vida da igreja. Quando falamos, por exemplo, no Cântico dos Salmos, e alguém se levanta contra o Cântico dos Salmos, esta pessoa geralmente não tem embasamento nenhum para dizer que não se deve cantar os salmos, porque não faz sentido nenhum.
Se é o inário do Espírito Santo, se foi registrado na Escritura, se foi cantado desde o Antigo Testamento e por toda a história da igreja, quem pode se levantar e dizer que isso não é algo válido para a igreja? Mas sempre tem alguém para se levantar. Não gosto, não é meu estilo de música, acho que falta algo para ser cantado na igreja, isso é antiquado, isso não faz parte da nossa sociedade. É um argumento. Quem dera que fosse silenciado, mas é um argumento tolo, mas é um argumento. Outros falam do modo do culto, da liturgia do culto, sem nunca ter parado mais de 5 minutos para pensar sobre o assunto, mas se sentem no direito de questionar, no direito de apontar erros, no direito de desmoralizar a história da igreja, que tem só no Novo Testamento 2000 anos, de descredibilizar os símbolos de fé que foram iniciados desde o período apostólico, com os credos, e só ganharam força e corpo ao longo da Reforma Protestante. São muitas as formas que nós criamos, irmãos, de questionar. Poucos fundamentos, mas muitas formas de questionar tudo e todos. Isso não deveria ser assim. Era melhor que fosse daquela forma. Eu acho que isso aqui é muito radicalismo. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, não refrearmos a nossa língua, nós podemos nos tornar um judeu incrédulo como este que o apóstolo Paulo está apontando em Romanos capítulo 3. Os questionamentos, eles não param. Eles não começam do maior e terminam no menor. É o contrário, eles sempre começam de maneira mais discreta, suave. Porque este é o processo natural do abandono da fé. Foi assim que desde o Éden se portou a serpente. Quando Satanás chegou para conversar com Eva, ele não disse assim, abandona esse teu Deus e apostata da fé. Ele não falou isso. Ele disse, é verdade que vocês estão no jardim. Deus deu esse jardim, vocês não podem comer de nenhum fruto. A mulher, não é bem assim, peraí. Não, Deus não disse isso. Deus disse que poderia comer de todo o fruto, só deste fruto aqui não pode. Ela disse, é. Sabe o que é isso aí? Porque Deus tem medo que vocês sejam iguais a eles. Deus tem medo. Ele vai construindo o pensamento. Até que vem a cartada final. Abandona o teu Deus e segue-me. Quando ele diz o seguinte, certamente não morrerás. Não começou certamente não morrerás. Começou, será que não é muito radicalismo? Será que... Ora, é óbvio que nós devemos fazer esse tipo de pergunta, principalmente quando as coisas são, de fato, radicais, não no sentido correto da palavra, que vem de raiz. Nós precisamos ser sempre muito radicais na nossa fé, buscar o fundamento das coisas. Sim, mas quando elas se baseiam não na raiz bíblica, mas em outra raiz, então eu devo questionar. Mas quando eu percebo que aquilo que aparentemente é radical para mim, na verdade o é, por uma superficialidade da minha fé, eu preciso imediatamente calar a minha boca e ouvir o que o outro tem para dizer. Especialmente quando ele está fundamentado na Escritura e nos símbolos de fé históricos da igreja. Porque este é o meio mais seguro, irmãos. São muitas das doutrinas dentro desse mundo chamado evangélico. Vocês estão sentados ouvindo uma pregação, enquanto muitas pessoas estão rodopiando na igreja. E todos são chamados de evangélicos. Mas peraí, alguém tem que estar errado. Tem que ter alguém certo e alguém errado nessa história. Não pode todo mundo estar aqui sentado de maneira ordenada, cuidando dos seus filhos, com filhos que também estão sendo ensinados a ordem, como se portar no culto, o que cantar no culto, como pensar, como devem se relacionar uns com os outros, e aquilo lá, aquela bagunça lá, ser chamado tudo igreja. Não é. Não é. Então, se isso é ser radical, pode nos chamar de radical, nós somos. Porque não podem as duas coisas estarem certas ao mesmo tempo. E este tipo de questionamento é verdadeiro. Agora,
quando o questionamento não se baseia, não se fundamenta na Escritura, ele é perigoso. Porque ele me faz não parar nos questionamentos. Vem um atrás do outro, um atrás do outro. E eu vou me afundando nisso. Os judeus não podiam dizer que não sabiam a verdade. Porque, ao contrário dos gentios que foram apresentados no capítulo 1, aqueles não tinham os oráculos de Deus. Estes têm. Esse é o argumento de Paulo no início desse capítulo. Mantenha a sua Bíblia aberta, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Aqui as palavras de Deus, obviamente, são os oráculos de Deus. A revelação de Deus foi entregue primeiro aos judeus. Então, nem isso eles tinham a seu favor. Eles não poderiam argumentar ignorância. E agora eles estão questionando as doutrinas, as velhas doutrinas da graça. Por que eles estavam fazendo isso? Observe verso 3. Pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está definindo quem são esses judeus. São judeus incrédulos. O pecado desses homens não é outro senão incredulidade. O que torna um homem questionador da fé não é porque ele quer ser mais sábio na fé, isso é conversa. Ah, fulano foi para o seminário, do seminário ele se desviou. É conversa. Ele já era desviado. Ele procurou o seminário para ter mais substância na sua forma desviada de enxergar a Escritura. Fulano não pode querer nada com Deus, ele é muito inteligente. É muito inteligente, o sujeito é inteligente demais. Esse povo, quando vai ficando inteligente, mais fica doido. Quer dizer, então para ser crente tem que ser burro. Eu estou fora. Para ser crente tem que ser ignorante? Não. A palavra de Deus diz que a nossa fé é racional, que o cristianismo é racional. E que, portanto, irracional é não ser cristão. Porque, sendo pragmático, você olhando para a nossa fé, ela vai nos garantir a vida eterna. Então, simplesmente para o meu próprio benefício, para a minha própria proteção, eu deveria buscar a fé. Isto é racional. Isto é seguro para um homem que racionalmente pensa. Mas os judeus, o problema dos judeus não era conhecimento em excesso. O problema do judeu era incredulidade. Vocês são incrédulos. Aí eles dizem, mas qual é o problema? A nossa incredulidade aniquilará a justiça de Deus? Esse é o primeiro questionamento que Paulo está respondendo no lugar de um judeu incrédulo. Quer dizer, então, que a nossa incredulidade vai aniquilar a bondade de Deus? O apóstolo Paulo diz no verso 4, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Não. Não será assim. O homem não fará de Deus mentiroso, porque é isso que os pseudo-intelectuais querem fazer de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso, seja sempre o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Agora, qual é o segundo argumento que eles usam? Agora o verso 5, que é o texto de hoje. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Agora ele se une a uma multidão de judeus incrédulos, nós. Quer dizer que, se a nossa iniquidade, se o nosso pecado redunda na glória de Deus, logo Deus não pode de maneira nenhuma nos julgar por algo que acaba trazendo glória para Ele. Veja que coisa maravilhosa. Então, pequemos para que a glória de Deus seja exaltada. O apóstolo Paulo toma esse tema de maneira tão séria, que se você abrir comigo agora no capítulo 6, ele de maneira mais detida vai tratar desse assunto no início do capítulo 6. Nós não vamos ler todo o texto, mas só para que vocês percebam que isso é algo importante. Verso 1. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, essa é a resposta para aquele questionamento. O argumento é: pequemos, porque por conta do nosso pecado, de todo jeito, Deus será glorificado. Aí o apóstolo Paulo diz: não, não pequemos de modo nenhum. Porque se nós morremos com Cristo, como ainda viveremos no pecado? Essa é a forma correta de enxergar o pecado. Agora, adentremos ao argumento do judeu incrédulo e vejamos se faz sentido de um certo modo. A pergunta é: Deus é glorificado pelo nosso pecado? A resposta é, de certo modo, sim. Tudo que nós fazemos redunda na glória de Deus. Deus não é desmerecido, Deus não é prejudicado em absolutamente nada, porque Deus é perfeito. A perfeição de Deus não permite que nada o fira, nada o prejudique, nada tire casquinha da glória de Deus. Deus sempre é glorificado, mas o modo como Deus é glorificado é diferente. Deus é glorificado no céu? É claro que Deus é glorificado no céu. Agora, qual é o modo que Deus é glorificado no céu? Deus é glorificado no céu porque no céu não há pecado. Todos respeitam a lei de Deus. Deus é glorificado no céu porque no céu a sua justiça é satisfeita. A presença de Deus também é visível na terra. A pergunta é: Deus é glorificado na terra? Sim, Deus é glorificado na terra. Mas, pastor, o senhor disse que no céu ele é glorificado porque não há pecado. Na terra há pecado. Pois é. Deus é glorificado na terra diferente de como ele é glorificado no céu. No céu pela sua justiça satisfeita. Na terra pela sua providência e governo. O governo de Deus faz com que o nome dele seja glorificado todos os dias. Porque o eterno decreto que foi entregue pelo Senhor para que tudo se desenrolasse na história está sendo cumprido cabalmente. E isso dá glória a Deus. Dá glória a Deus quando os homens o obedecem e dá glória a Deus quando os homens o desobedecem. Do ponto de vista de Deus, ele nunca é prejudicado. Agora atentemos para o modo como Deus é glorificado no inferno. E Deus é glorificado no inferno? Sim, Deus também é glorificado no inferno. Satanás, os seus anjos e toda a raça não eleita está glorificando o nome de Deus no inferno. Como? Porque o inferno é o lugar onde a justiça de Deus está sendo satisfeita. Mas isso não é a descrição do céu? Não, no céu a justiça de Deus é satisfeita porque todos o obedecem. No inferno, a justiça de Deus está sendo satisfeita porque os desobedientes estão sendo punidos. A punição é o modo pelo qual Deus é glorificado no inferno. A justiça dele está sendo plenamente satisfeita. Na terra pelo governo, no céu pela obediência, no inferno pela punição. Deus sempre é glorificado. Perceba que o judeu incrédulo não é ignorante, porque ele sabia disso. Então ele está usando esta doutrina da glorificação de Deus para dizer: opa, então se Deus é glorificado na terra pela providência, logo o meu pecado está dentro da providência. O meu pecado acaba exaltando a justiça de Deus. O meu pecado passa a ser um contraste. É como no exame, né? Determinados tipos de exame que você tem que colocar um contraste para evidenciar aquilo que você quer ver. Então você coloca uma substância que evidencia outra. Ali a figura fica mais delimitada. Eles estavam dizendo que o pecado deles era como um contraste. No final das contas, exalta a Deus. Só que qual é a finalidade deste contraste? Quem peca, peca para glorificar a Deus? É óbvio que não. Quem peca, peca para glorificar a si mesmo. E glória própria é idolatria. E idolatria é contrária a Deus, é se colocar no lugar de Deus. Então, no final das contas, do ponto de vista do pecador, ele nunca peca para a glória de Deus.
ainda que isso redunde na glória de Deus, como nós acabamos de ver. Como é que Deus pode ser glorificado no pecado de alguém? Porque a providência acaba se consumando. Por isso que Deus é glorificado. Mas isso não redunda em benefício para o pecador, mas em malefício. João Calvino, quando está comentando esse texto, diz as seguintes palavras: a resposta a isso é simples. O mal, por sua própria natureza, nada pode produzir senão o próprio mal. E se a glória de Deus se torna ainda mais radiante em confronto com o nosso pecado, então este fato não é obra do homem, e sim de Deus, o qual, como habilidoso artesão, sabe como dominar nossa perversidade e direcioná-la rumo a outro propósito, convertendo-a em algo contrário às nossas maquinações, para a promoção da sua própria glória. Deus prescreveu a piedade como a vereda pela qual Ele quer ser por nós glorificado. Piedade esta que consiste na obediência à palavra de Deus. E a pessoa que transgride estes limites não busca a honra de Deus, e sim a sua desonra. O fato de o resultado ser diferente deve ser atribuído à providência divina e não à perversidade humana, a qual é fomentada não só para injuriar a majestade divina, como também para destruí-la totalmente. João Calvino, de maneira precisa, diz que o homem, ele foi ordenado por Deus para cumprir a sua vontade, e esta vontade, né, exercida, praticada, se chama piedade. Esta é a forma correta de glorificar a Deus. Deus determina o meio pelo qual Ele quer ser glorificado. Então, o fato de alguém dar glória a Deus pelo seu pecado não é o modo correto como Deus quer ser glorificado pelo homem. O homem precisa glorificar a Deus na obediência, não na desobediência. Mas Deus não pode ser prejudicado em nada. Quando Deus permite que alguém seja obediente, e isso dá glória a Deus, é honra dele, é providência dele, que como um grande artesão faz com que tudo se encaixe perfeitamente para a sua própria glória. E ainda que os homens sejam pecadores, podem obedecer ao Senhor. Mas quando o homem faz o contrário, faz da sua própria natureza. Isso, todavia, não sai de dentro da providência do Senhor. É obra do Senhor também fazer com que todas estas coisas cooperem para o bem, não de todos, mas dos que temem a Deus. O argumento qual é? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Ele volta para esse argumento logo em seguida, verso 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Primeiro, ele fala de maneira coletiva, perceba, no verso 5, nossa injustiça. Mas no verso 7 ele chama para si a responsabilidade. Pela minha mentira. A minha mentira faz de Deus mais verdadeiro. É o contraste com a verdade de Deus. Logo, Deus é glorificado na minha mentira. Nós já vimos que esse argumento é falso. Apesar de redundar em glória de Deus, não é o meio pelo qual Deus quer ser glorificado. O que eles estão dizendo aqui é que até no pecado há algo de bom. E isso também é mentira. Eu me lembro de um livro chamado Os Puritanos e a Conversão. Eu trouxe um trechinho do livro, na parte que Samuel Bolton fala que o pecado é o maior mal do mundo. Ele diz assim: aquilo que é universalmente mal, não tendo bem nenhum em si, deve ser o maior mal do mundo. O pecado é inteiramente mal. Assim como podemos dizer de Deus, não há mal nele, pois ele é inteiramente bom. Posso dizer do pecado que não há bem nele, pois ele é inteiramente mal. Há algo de bom nas piores coisas do mundo. Há algo de bom para torná-las elegíveis à nossa escolha em alguns casos. Há algo de bom na doença, há algo de bom na morte. Entretanto, há bem algum no objeto, e nem pode qualquer situação no mundo fazer do pecado o objeto da nossa escolha. Nem mesmo para evitar a morte deveríamos fazer o uso dele.
Paulo, em Romanos 7,13, chama o pecado de extremamente maligno. Nem para evitar a morte. Você está doente, você recebeu um diagnóstico terrível de uma doença em estado terminal. Isso é terrível, não tenho dúvida disso. É uma doença que vai lhe levar à morte. Mas há alguma coisa de bom nessa doença. Quantas pessoas se converteram por conta de um diagnóstico ruim? Quantas pessoas voltaram para Cristo depois de um diagnóstico terrível como esse? Perder o emprego é algo ruim. Mas quantos aprenderam da providência de Deus ao perder o emprego? O inferno é péssimo. Mas o inferno ainda serve para uma coisa. O inferno é o lugar onde a justiça de Deus é satisfeita na punição dos ímpios. Satanás é um ser terrível, rebelde. Mas Satanás serve como ministro de Deus para executar a justiça do Senhor no inferno. Me diga uma vantagem no pecado. Não há nenhuma. Há algo de bom na doença terminal. Há algo de bom no desemprego. Há algo de bom no inferno. Há algo de bom até em Satanás, por ser criatura de Deus. Mas não há absolutamente nada de bom no pecado. Se você acha, né, que por muito pecar, a graça irá superabundar, cale a voz do teu coração, porque isso é heresia. Voltemos agora para a segunda parte do argumento do judeu incrédulo. No verso 5 ele diz assim: porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? No verso 7, segunda parte, ele diz: porque sou eu ainda julgado também como pecador. Veja, ele dá o argumento que é: o meu pecado, a minha mentira, a minha incredulidade ressaltam a glória de Deus. E se isto é verdadeiro, então Deus não pode me julgar. Porque seria injustiça da parte de Deus ser glorificado pelo que eu fiz e ainda me punir. Veja que mente perversa. Ele faz o que é contrário à lei de Deus, que é o seu Criador, que é o legislador por natureza, e depois de cumprir a sua própria vontade, que é contrária à vontade de Deus, ele se rebela contra o próprio Deus e diz: o Senhor não pode me julgar. Porque se o Senhor me julgar, é injustiça da tua parte. Ou seja, ele se coloca no lugar de juiz. Ele julga o próprio Deus. Preste atenção, irmãos, nos seus questionamentos doutrinários, porque eles vão começar de maneira sutil e eles vão piorando cada vez mais. Existem coisas que não foram proibidas por Deus, mas nós dizemos assim: mas mesmo assim eu acho que não deveriam ser feitas. O apóstolo Paulo disse que os judeus da época dele, os judaizantes da época dele diziam: não comam isso, não bebam aquilo, não toquem naquilo outro. O apóstolo Paulo disse: todas estas coisas não têm poder algum contra a sensualidade. Inventar nova lei não adianta contra a maldade do coração. Porque estes judeus, eles estavam fartos de lei. Eles eram conhecidos por criar lei onde não tinha lei. E onde é que eles acabaram? Eles acabaram argumentando que o pecado deles era uma bênção, porque glorificava a Deus. Como eles começaram esse caminho inteiro? Questionando as doutrinas da Escritura que sempre foram reconhecidas pela igreja. No final das contas, eles estavam negando Cristo. É isso que sempre acontece. Sabe o que é que acontece no final mesmo? No final, você se coloca como juiz. Não, isso aqui não está na lei de Deus, não, mas eu acho que está errado, não deve fazer. Você não é juiz de nada. Não se coloque no lugar que Deus não te pôs.
Porque, meu irmão, isso será a desgraça da tua vida. Não há bênção maior no cristianismo do que viver de maneira sincera e desnudar o nosso coração diante do Senhor. E viver numa congregação onde as pessoas se entendem. Não para que vivam cada um no pecado, não é isso. Mas é porque um está olhando para o outro e se colocando abaixo daquele. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses. Cada um tem o outro superior a si próprio. Uma congregação assim é saudável, irmãos. Agora, uma congregação onde um olha para o outro e diz, eu sou melhor do que esse. Eu sou melhor do que esse aqui também. Aquele ali não é páreo para mim. É muito fácil ser melhor do que o outro quando o outro também é pecador. Mas a tua régua não é o outro. O teu padrão não é o do outro. O teu padrão é Cristo. Compare-se agora a Ele e veja se você não vai acabar igual ao judeu incrédulo, se colocando no lugar de Deus e dizendo, Senhor, o Senhor não pode de maneira nenhuma me julgar, porque na verdade os meus pecados te deram glória. Paulo fala assim, falo como homem, verso 5. Ele não repete isso no verso 7, é verdade. Mas no verso 7 ele também está falando como homem. Não é que ele estava falando como Deus e passou a falar como homem. É porque ele está dizendo, eu estou repetindo as palavras que qualquer homem falaria. Esse é o modo normal, natural, carnal de um homem falar. Os homens falam dessa maneira. Eles se enredam em vários questionamentos, um por cima do outro, até que eles formam uma doutrina para si. Formatando essa doutrina, eles passam a julgar tudo e todos a partir da doutrina que eles formaram, não a que está na Escritura. E no final, eles se colocam no lugar de juiz, retirando Deus do trono e dizendo, agora quem vai julgar sou eu. Como isso começou? Você não calou o seu próprio coração. Você deu vazão para falar demais, mais do que devia. E aí, quando menos você imaginar, o padrão moral está lá embaixo. Sabe o que é que acontece nesse momento? As desculpas. No final ele diz, e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. O apóstolo Paulo está pensando que nós vamos fazer a mesma coisa? Não vamos não. Vocês nos difamam. A palavra aqui, blasfemar, né, é dirigida aos ministros, é no sentido de difamação. Vocês estão difamando, dizendo que nós ensinamos isso. Nós nunca ensinamos isso. É muito comum isso acontecer. Os ministros falam uma coisa, as pessoas entendem o que é conveniente e passam a dizer que o ministro falou que ele não falou. Nós não falamos isso. A condenação desses é justa. Porque eles vivem dando desculpas para os seus pecados. Quais são essas desculpas? A gente começa a dizer assim, eu não vou para o culto hoje não, mas Deus entende. Deus entende, olha, Deus é misericordioso. Eu pequei, é verdade, mas Deus é amor, meu filho. Vocês só querem falar nesse negócio de punição, de inferno. Deus é amor. É ou não é? Não está na Bíblia, não? A minha Bíblia tem. A sua não tem, que Deus é amor. Esse tipo de argumento raso, baixo, que vai calando na consciência do sujeito, sabe? E Deus entende tudo, né? Deus não entende porque tu não veio no culto, Deus entende porque tu largou tua mulher, Deus entende porque tu não faz o que deveria fazer no trabalho, Deus entende porque tu só chega atrasado em todo canto. Deus entende tudo. E é uma frouxidão moral cada vez pior. De onde partiu isso? Do questionamento do modo como Deus salva o homem. O apóstolo Paulo diz, é pela graça que sois salvos. O sujeito diz, é nada. A graça é muito mais. Até quando eu peco, a graça superabunda.
Então pequemos para que a graça superabunde. Deus entende. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus não é como vocês pensam. Vocês fazem da igreja um tribunal. Eu não estou entendendo mais nada, porque de Gênesis a Apocalipse Deus é colocado como juiz. Não fomos nós que fizemos um tribunal na igreja. É o próprio Deus que é justo juiz e julga por meio dos ministros. A igreja é um hospital, vocês estão fazendo da igreja um presídio. O homem que vive no pecado é escravo do pecado. Quem fez você presidiário foi você mesmo, seu pecado, não fui eu. A igreja é um lugar de amor e vocês só pregam ódio. Cada um escuta o que quer. A Bíblia nos ensina que a Escritura, a palavra de Deus, é cheiro de vida para os que são da vida e cheiro de morte para os que são de morte. E aí você vai decidir como você vai ouvir a pregação do Evangelho. Aqui está posto, irmãos, uma forma de enxergar a vida no Evangelho. Um homem religioso que está sendo descrito, porém incrédulo, que permanece dentro da igreja para questionar tudo o que faz a igreja. Para levantar questionamentos sobre todas as doutrinas. Não pense que esse tipo de gente está na igreja para ser mais sábio, para construir uma teologia. Não, ele está para destruir. Ele não está para aprender, ele quer ensinar. E o que ele quer ensinar é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse. Ele quer dizer que uma vida de pecado evidencia a glória de Deus. Pois bem, podemos ser difamados, como diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 8. Mas nunca diremos, façamos males para que venham bem. A nossa pregação é, vivam piedosamente, para que a glória de Deus seja exaltada da maneira correta, fruto da tua obediência. A tua desobediência também glorificará o nome de Deus, mas não redundará em coisas boas para a tua vida. Fale menos, questione menos, ouça mais e se submeta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. A Ti, Senhor Deus, nós queremos cerrar os nossos lábios e abrir os nossos ouvidos. Falar menos e aprender mais do Senhor. Questionar menos e nos submeter mais à Tua vontade. Que o Senhor nos perdoe. Se a semelhança do judeu incrédulo que o apóstolo Paulo descreve aqui no capítulo 3, nós um dia questionamos as Tuas doutrinas, nem que seja no coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a calar os nossos questionamentos malignos. E dá, Senhor Deus, ouvidos aos Teus santos conselhos. Para que nunca queiramos nos assentar no lugar que pertence somente ao Senhor, o de justo juiz. No nome de Cristo nós oramos. Amém.